Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 18 ao 25. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Uau! Cristo é a palavra, Cristo é o Verbo encarnado, é o Verbo que se fez carne. Jesus, Ele é o Verbo, Ele cria onde não existe, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Deus provedor. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é a luz que ilumina todo o nosso ser. E nós precisamos ter convicção disso. Mas para que possamos viver, para que possamos deixar com que essa palavra gere vida em nós precisamos entender esses processos. E eu quero falar nessa manhã sobre os processos, 3 processos para gerar o seu poder, o poder da palavra em nossas vidas. Tiago vai falar exatamente sobre isso, mas ele começa dizendo que pela decisão dele, Cristo, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós sejamos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Mas agora Tiago vai falar a respeito do processo para nós vivermos exatamente a palavra da verdade em nós. Primeiro, versículo 18, a Bíblia diz: sejam prontos para ouvir. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Uau! Sejam prontos para ouvir. O grande problema é que muitas vezes, diante das circunstâncias, nós não ouvimos, nós não damos ouvidos à voz da palavra de Deus. O Salmos 81, no versículo 13 e 14, há um clamor de Deus, e Deus diz, um lamento na verdade do Senhor, não é nem um clamor, é um lamento, e Deus diz assim: se o meu povo apenas me ouvisse, se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Sabe o que Deus está dizendo essa manhã? Se o meu povo me ouvisse,
Se Israel, se o meu povo, se a minha igreja seguisse os meus caminhos, certamente, com rapidez, eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Nós precisamos ser prontos para ouvir, queridos, tardios para falar e também tardios para irar. O segundo processo que Deus diz para mim e para você nessa manhã está no versículo 21. O Senhor diz assim: portanto, livrem-se de toda a impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. Deus está dizendo: você precisa ser pronto para ouvir com atenção, mas também você precisa aceitar humildemente a palavra implantada em vocês. Só ouvir com atenção, não, eu preciso ouvir com atenção e aceitar. Sabe, irmãos, só ouve com atenção e aceita quem tem um coração humilde. O Senhor diz: aceitar com humildade a palavra implantada em vocês. Humildade é exatamente isso, é saber que nós somos dependentes da palavra de Deus. Nós somos totalmente dependentes dessa palavra. Nós somos dependentes do favor, da bondade, da misericórdia do Senhor em nossas vidas. E em terceiro, no versículo 22, Tiago diz: sejam não somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Ser praticantes, ou seja, eu preciso ouvir, eu preciso aceitar com humildade e praticar essa palavra. Essa palavra, ela tem poder para mudar todo o cenário da minha e da sua vida, querido. É aquilo que Hebreus capítulo 4, no versículo 12 diz: pois a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do nosso coração. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar a minha vida, a sua vida. A palavra de Deus, ela tem poder para gerar o sobrenatural de Deus sobre nossa vida. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar todo o cenário, não só da nossa vida, mas da nossa casa, da nossa família, ou do ministério, da nossa cidade, da nossa nação. A palavra de Deus, ela é poderosa. Sabe, eu ouvi algo essa semana e é uma grande verdade. A Bíblia diz aqui, Tiago vai dizer que aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face como num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Olhar a sua face como num espelho. O que a palavra tem sido para nós? A palavra tem sido para nós um espelho ou a palavra tem sido a vitrine? Sabe qual é a diferença do espelho e da vitrine? Eu ouvi isso e eu achei muito interessante, e é uma grande verdade. A vitrine, ela é uma proposta. A vitrine é um modelo. A vitrine é algo que as pessoas colocam para ficar expostas ali, e as pessoas, ao passarem, elas desejarem, elas gostarem daquilo que foi exposto, daquilo que foi colocado na vitrine, e elas adquirirem. Mas aqueles que não podem,
vão ficar assim pensando: eu poderia me vestir assim, eu poderia usar essa roupa, eu poderia ser dessa forma. Então a vitrine, na verdade, é um modelo, é uma proposta. E muitas vezes as pessoas estão olhando para a palavra de Deus como uma vitrine, como uma proposta de vida, como um modelo de vida. Eu poderia ser assim, eu poderia ser como Davi, eu poderia ser como Elias, eu poderia ser como algum Paulo, eu poderia ser como um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. E muitas vezes pessoas vão passar toda a vida olhando para a Bíblia como uma vitrine, querendo se enquadrar nela, mas nunca se enquadrando. Sabe por quê? Elas estão olhando para a Bíblia apenas desejando algo e não usando ela como espelho. É interessante quando o Tiago diz que aquele que ouve a palavra e não a pratica, não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. A Bíblia, ela precisa ser como um espelho para mim e para a sua vida, porque quando eu leio a Bíblia como um espelho, ela mostra quem eu sou e o que eu posso. Não só quem eu sou, mas também ela mostra quem eu posso. O espelho é assim, ele me mostra as minhas necessidades, mas também as minhas qualidades. Ele mostra aquilo que eu posso fazer em Deus, a autoridade que eu tenho em Deus, mas também a Bíblia me mostra aquilo que precisa ser transformado na minha vida, aquilo que eu preciso praticar na minha vida. A palavra de Deus praticada na minha vida, ela vai gerar o poder, ela vai gerar o poder. O Senhor termina dizendo: o homem que observa atentamente a palavra, a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo aquilo que ouviu, mas praticando, o Senhor diz: essa pessoa será feliz naquilo que fizer, será bem-sucedido em tudo que fizer, será próspero em tudo que fizer. Mas nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Eu termino dizendo para você: a palavra de Deus, ela é suficiente na minha e na sua vida para gerar o sobrenatural que nós precisamos. Que o Senhor te abençoe nessa manhã com essa palavra, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome precioso de Jesus.